Meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso canal. Ora direis, como amar o inimigo? E eu lhes responderei, com o mesmo amor que dedicais ao amigo, sincero, transparente, inclusivo, amor que acolhe, perdoa e faz crescer. Com este pensamento da benfeitora Glorinha, desejo propor uma reflexão sobre o tema Amar os Inimigos, objeto do capítulo 5, versículos 43 a 47 do Evangelho de Mateus. Neste Evangelho, assim se expressa Jesus. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? E se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem assim os pagãos? Estes versículos do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, talvez, na minha modesta opinião, se constituam o maior desafio para o ser humano, para todo aquele que está vivendo a experiência reencarnatória. Não se pensa com facilidade em amar o inimigo. Pensa-se sempre em amar o amigo. E muitas vezes coloca-se sobre o inimigo uma moldura deformada, uma moldura preconceituosa, de sorte que a própria palavra, o próprio substantivo inimigo ou adversário já pode provocar algum desconforto psíquico ou emocional em algumas pessoas. Mas entre amigo e inimigo, o benfeitor Emmanuel, no capítulo 13 da obra Passos da Vida, apresenta 4 diferenças básicas entre amigo e inimigo. Justamente na lógica de desconstruir este preconceito em torno do inimigo. Diz o Emmanuel,
Capítulo 13. O amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio se nos dispomos a aproveitá-lo. Todas as vezes que Emmanuel coloca uma conjunção adversativa, o que vem em seguida é importantíssimo. E neste caso, depois da conjunção adversativa entretanto, ele propõe que o inimigo pode ser um auxílio, mas não impõe. Ele deixa a nosso critério, dizendo, se nos dispomos a aproveitá-lo. Portanto, é hora de exercer o livre-arbítrio, de fazer a escolha. Em seguida, Emmanuel fala assim, o companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. Até aí nenhuma novidade. Mas em seguida ele diz, o adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. Muitas vezes, todo aquele que nos critica, nós tomamos por inimigo, por adversário, por alguém que não gosta da gente. E a crítica, o apontamento do nosso erro, na maioria das vezes, tem um caráter pedagógico. Como diz Emmanuel, é um estímulo para que a gente suprima a parte menos desejável da nossa vida, do nosso comportamento. A terceira diferença que o Emmanuel apresenta está assim expressa. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O amigo vibra. Mesmo que seja uma coisa simples, ele valoriza. Mas aí ele vai falar do inimigo. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. Talvez o amigo, por acanhamento, não diga que, olha, ainda está faltando um pouco mais. Já vai lá e elogia e está tudo bem. Mas o inimigo, muitas vezes, e na maioria das vezes, ele mostra a obra por inteiro e o quanto nós ainda estamos por terminar. E evidentemente que toda pessoa que faz isso com a gente, nós não vemos, na maioria das vezes, com bons olhos. E a quarta diferença que o Emmanuel apresenta lá no capítulo 13 da obra Passos da Vida é a seguinte: o companheiro nos dá força. Perfeito, é fato. O adversário nos mede a resistência. Dessas diferenças que o Emmanuel apresenta, essa foi a que mais me sensibilizou. O companheiro nos dá força, mas o adversário nos mede a resistência. A resistência psíquica, a resistência espiritual, a resistência moral, quiçá até a resistência física. O inimigo, muitas vezes, é mais vigilante no que nós fazemos do que o próprio amigo. Se nós recorrermos ao dicionário da língua portuguesa, acharemos como significado do verbete inimigo aquele que se mostra hostil, funesto, adverso. Por outro lado, o verbete adversário é aquele que combate, se opõe, é antagonista e opositor. Aparentemente sinônimos, mas não são. São coisas bem distintas.
Não obstante um dos significados de inimigo ser adverso, algo que guarda relação com o adversário, nem sempre o inimigo se comporta como adversário, ou seja, combate. Muitos inimigos não combatem. Deixa, inclusive, que o tempo se encarregue de mostrar para nós onde estamos errados. Eu diria que na prática concreta da vida de relação uns com os outros, os termos inimigo e adversário parecem ser sinônimos. Parecem. Pois podemos pensar que todo adversário é um inimigo, mas nem todo inimigo é um adversário, exatamente pela aquela diferença que eu apresentei, né? Porque o adversário sempre combate. E aí você poderia me perguntar, muito bem, Nelson, onde é que está a diferença? E eu lhe diria, o inimigo muitas vezes é silencioso, age na surdina, nós nem percebemos. O adversário, ao contrário, mostra-se em campo aberto. E ele faz questão que nós saibamos que ele está nos combatendo. Enquanto um é dissimulado, o outro é absolutamente transparente e autêntico. Mas vamos então dar a palavra a Allan Kardec para ouvi-lo lá no item 3 do capítulo 12 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando o codificador disse: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Então, o princípio chama-se amar o próximo. A sublime aplicação desse princípio é amar o inimigo. Ou seja, é o top. É o que está lá em cima. Depois dele não tem mais amor que possa ser transmitido por alguém. E ele justifica, porquanto a posse de tal virtude, amar o inimigo, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Interessante, porque o codificador Allan Kardec estabelece o amor como um princípio de caridade e o amor pelo inimigo como uma caridade extrema, sem comparação. E o mais interessante é que ele considera esta caridade extrema como uma retumbante vitória sobre as duas maiores chagas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. Agora, é fato que é muito difícil saber qual das duas chagas pesa mais na decisão de não amar o inimigo. Sim. Que a primeira reação é de negação. Não, eu não tenho que amar. Por que eu vou amar meu inimigo? Por qual razão? E aí, se essas duas chagas estão presentes na criatura, o que é que vai acontecer? O egoísmo vai dizer para ele, guarda seu amor para os seus afetos mais diletos. Não tem que dar para essa criatura. Ela não gosta de você, ela é sua inimiga. Ela lhe combate. Ela vive apontando seus erros. Então, o egoísmo vai dizer para você, lá na consciência, olha, guarda esse amor para os teus afetos mais diletos. Ou, muitas vezes, é o orgulho que sinaliza para a criatura que amar o inimigo a rebaixaria na convivência social. Olha, se você amar, o que é que as pessoas vão dizer de você? O que é que as pessoas vão pensar de você? Poxa, fulano é bobo? Muitos, inclusive, chegam a dizer assim,
Essa criatura me faz tanto mal, eu ainda vou amá-la. O que é que vão pensar de mim? E aí vem a recomendação de Jesus. O nosso mestre, em sua recomendação constante lá no evangelho que nós lemos há pouco, ele recomendou 3 ações distintas, mas absolutamente interrelacionadas. Amar os inimigos, fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Nós precisamos observar que Jesus não estava recomendando nada de extraordinário, mas algo que ele mesmo já havia exemplificado em diversas ocasiões. Jesus teve inimigos poderosos, principalmente entre os seus, entre a raça judaica. De uma certa forma, os judeus ficaram frustrados com Jesus na qualidade de Messias, porque eles esperavam um guerreiro, alguém que iria derrotar o Império Romano, ia libertar o povo judeu de mais um cativeiro na sua longa história sobre a terra. De alguma forma, essa frustração atraiu naturalmente para Jesus o ódio de muitos. Mas ele não abria mão da sua condição de modelo e guia. Tal como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec argue as venerandas entidades, perguntando qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta foi absolutamente objetiva, 2 palavras: vede Jesus. Ponto. Mas eu queria chamar a atenção que todas as vezes que nós fazemos essa citação em palestras, em conversas, em discussões, em seminários, normalmente nós paramos aí no V de Jesus. Nós falamos da questão 625 e colocamos a resposta, V de Jesus. Mas a gente precisa observar que a resposta traz uma explicação que nem sempre nós colocamos para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a esse tema do V de Jesus, resposta da questão 625. Há uma espécie de justificativa, porque os espíritos colaboradores de Kardec, aí nesta questão, eles disseram: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, pode desejar, mas usando o livre-arbítrio. Vai escolher, vai ter que escolher. Pode escolher seguir esta perfeição moral ou não, esse modelo ou não. Agora, claro que toda escolha tem uma consequência. E os espíritos, na justificativa, disseram mais: Deus nulo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos
hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Esta justificativa para a resposta V de Jesus, ela precisa ser estudada em profundidade. Primeiro porque ela é de uma clareza meridiana do ponto de vista do diagnóstico do que a gente vê na Terra. Aliás, desde a época de Jesus, a cantilena se repete. Em nome de Deus, em nome do Evangelho, se faz muita coisa absurda, muita coisa errada. E os homens tentam adequar o Evangelho às suas paixões humanas, quando deveriam adequar as suas paixões ao Evangelho. Mas é exatamente o contrário, a lógica é inversa. É pegar o ensinamento de Jesus e conformá-lo de acordo com as conveniências de cada um. E aí, em nome dele, em nome do seu evangelho, em nome do seu amor, em nome do seu exemplo, se criam coisas absolutamente inaceitáveis. E os espíritos chamaram de falsos princípios, que esses que se transviaram do caminho têm oferecido aí para a humanidade. Jesus, nosso mestre, no momento derradeiro da sua jornada na Terra, em que ele foi vítima dos algozes, foi vítima de traição, foi vítima de abandono, foi vítima de escárnio, foi vítima física de tanta violência contra o seu corpo físico. Conforme o versículo 34 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, Jesus, no alto da cruz, prestes a desencarnar, no esforço supremo, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma grandeza que nunca mais se repetiu sobre a terra. Aliás, Humberto de Campos, lá na obra Boa Nova, capítulo 24, o título desse capítulo é A Ilusão do Discípulo. E fazendo um comentário a respeito desta fala de Jesus lá na cruz, Humberto de Campos diz: daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para seus algozes, para seus inimigos. Sim, porque todos aqueles que levaram Jesus àquela condição eram inimigos dele. Os romanos apenas executaram a vontade do Sinédrio, executaram segundo as leis romanas. É bom que se esclareça que os romanos não inventaram a crucificação. A crucificação é de origem fenícia. Os romanos copiaram dos fenícios. Nesse texto do irmão X, nesta curta sentença do irmão X, ele ensina que, apesar das dificuldades que possam criar-nos os inimigos, além de não pronunciarmos queixumes ante os fatos e as demonstrações de inimizades que possamos ser vítima, nós devemos coroar o ato de compreensão com o perdão incondicional. Porque muitas vezes nós compreendemos, mas não perdoamos. Eu até entendo, mas não tenho como lhe perdoar. Então, nada foi feito, tudo continua como estava. Muitos de nós até enfrentam
a desdita em silêncio. É capaz disso acontecer, não é raro acontecer. Mas na hora do perdão, muitos impõem condições. Observemos que Jesus, simplesmente naquela hora extrema, ele apenas disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava querendo dizer? Qual era a lógica que ele estava utilizando para tanta grandeza? Que toda aquela situação que estavam proporcionando a ele era muito mais por ignorância do que por maldade. Eles ignoravam, eles desconheciam. Ignorância no sentido do desconhecimento das leis divinas, não obstante o sinédrio, os doutores da lei, falarem dela todos os dias, do Antigo Testamento. Mas Jesus compreendia que aquelas pessoas estavam sendo muito mais levadas pela ignorância do que pela maldade. Nós não devemos nos esquecer de que o perdão que a gente confira para alguém, que a gente outorgue para alguém, é o mesmo perdão que um dia pode ser conferido a nós. O perdão que eu der a alguém pode ser o perdão que alguém vai me dar no futuro. Aliás, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, está escrito: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Lei de causa e efeito, pura e simples. Na obra A Verdade Responde, é uma obra mediúnica do benfeitor Emmanuel com o médium Chico Xavier. Tem um capítulo muito interessante, do qual eu extraí algumas ideias, algumas reflexões do Emmanuel. O capítulo é o 9 e o título do capítulo é Adversários. E Emmanuel traz umas sugestões, umas reflexões, uns apontamentos bem práticos. Ele diz assim: quando o mestre nos recomendou amor aos inimigos, não nos induziu a genuflexão improdutiva à frente dos nossos adversários. Ele está dizendo que Jesus não quer de nós discursos sobre o perdão para os nossos adversários. Não quer uma falsa postura de compreensão. O Emmanuel diz: ninguém precisa oscular o lodo escuro do pântano a fim de auxiliá-lo, ou seja, não se prejudique para ajudar o seu inimigo. Só ajude se tiver certeza que você não vai se prejudicar. Em seguida, ele diz algo que confirma essa frase que eu acabei de dizer: ninguém precisa oscular o lado escuro do pântano a fim de auxiliá-lo. Ele diz: ninguém necessita introduzir o espinho no próprio coração a pretexto de aniquilar-lhe a expressão dilacerante. Eu não posso impor a mim mesmo um alto sofrimento como forma de querer perdoar alguém. E no final ele usa a palavra-chave. Ele diz: o Senhor pede entendimento. A palavra-chave é entendimento.
A compreensão é a raiz da verdadeira fraternidade. Daí porque o Emmanuel arremata esse capítulo dizendo: Jesus, por isso, pede, acima de tudo, esquecimento do mal e disposição sincera para o bem. Então são duas coisas. Não pede apenas para esquecer o mal, mas pede uma disposição sincera para o bem. Com atitudes positivas de boa vontade, a fim de que os nossos adversários nos identifiquem com maior clareza ou com mais clareza as boas intenções. Olha, não deve ser fácil. Você está sendo prejudicado por alguém e você tem que esquecer esse mal e tem que mostrar para a criatura tudo de bom que você está fazendo por ela. Demonstrar a beleza, a clareza, a sinceridade da intenção, da boa intenção. Mas numa outra obra do Emmanuel, com Chico, agora intitulada Monte Acima, lá no capítulo 11, o capítulo 11 é Amor aos Inimigos. O Emmanuel diz assim: é preciso compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido nossas, e imaginar quão felizes nos sentiríamos se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. Olha que interessante. Lei de causa e efeito. Ou seja, eu quero ser perdoado, mas não vou perdoar? Como será possível? Eu quero justiça, mas ajo de forma injusta. Como é possível? Eu creio que por essa razão o Chico Xavier sempre repetia: prefiro 1000 vezes ser o ofendido do que ser o ofensor. Eu ficaria muito triste comigo se isso acontecesse. Olha que interessante. Agora, se a compreensão é a raiz da verdadeira fraternidade, a boa vontade é a exigência natural do seu cumprimento, do cumprimento da compreensão. Se não houver boa vontade, ficamos só na intenção. Podemos até pensar no perdão, mas não teremos coragem de executá-lo. Emmanuel, lá na obra A Verdade Responde, ele diz no final do capítulo, exatamente encerrando o capítulo, ele diz algo interessante. Ele diz: lembremos-nos de que Jesus, até hoje, está trabalhando no auxílio aos inimigos. E o único caminho por ele escolhido para esse apostolado de amor é o caminho do sentimento. Porque só aquele que sabe conquistar o coração dos adversários pela cooperação e pela boa vontade pode, efetivamente, inflamar-se ao sol do amor eterno, com a vitória sobre si mesmo, na subida espinhosa e santificante para a glória imortal. Esse Emmanuel é fantástico. Na seara do perdão, o que conta é o sentimento. E o Emmanuel está apontando o caminho. O caminho é de conquistar o coração do adversário. Mas como eu vou? Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Cooperação e boa vontade. Quer dizer que eu tenho que cooperar com o meu adversário, com o meu inimigo? Eu vou ter que ter toda a boa vontade? Sim. É o que Jesus nos ensina. Porque aí o Emmanuel está apontando a consequência natural se nós conseguirmos agir assim. Ele diz: inflamar-se ao sol do amor eterno. Ou seja, nós ficaremos plenos daquele amor ágape que Jesus ensinou.
Porque o Emmanuel diz que quando a gente se enche desse amor, ele chama de sol do amor eterno, a primeira criatura que nós vencemos é a nós mesmos. Sim, porque nós conseguimos deixar de lado o orgulho, nós conseguimos deixar de lado o egoísmo. E evidentemente que isso tem uma consequência boa. Não obstante, ele classificar essa subida, essa ascensão, esse progresso como espinhoso. Mas em seguida ele chama também de santificante para a glória imortal. E nós temos que concordar que amar o inimigo é galardão que nos assegura o nosso progresso espiritual. Na obra Escrínio de Luz, capítulo 39, esse capítulo intitula-se Ajudemos o Inimigo, Emmanuel alerta-nos dizendo: tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos na preservação de nossa paz, quão imprescindível se torna a remoção apressada de um foco infeccioso à nossa porta, a benefício da nossa própria saúde, visto que alimentar o adversário é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. Olha que interessante. O benfeitor traça uma bela comparação entre a presença do inimigo, do adversário na nossa vida e a presença de um foco de infecção no nosso organismo biológico, material, nosso corpo físico. Ora, se para infecção biológica nós vamos utilizar o antibiótico, o anti-inflamatório, para a infecção do sentimento, o remédio é o amor e o perdão. Para a infecção do sentimento. Lembrar que Emmanuel falou anteriormente que o caminho para esse apostolado do amor é o caminho do sentimento. Mas há um outro elemento importante nesse processo de amar os inimigos, de perdoá-los, que é a liberdade. É fato que sem liberdade é impossível avançar nas trilhas da evolução. Agora, fora do entendimento que nasce do amor, a questão do sentimento, ninguém se emancipa nos caminhos da própria alma, ninguém fica com liberdade. Ou seja, ou eu pratico o amor, amar como Jesus amou, ou eu vou ter dificuldade de dar o meu grito de independência na perspectiva da minha evolução espiritual. Existe uma obra que tem 6 volumes. O título da obra é O Evangelho por Emmanuel. Os volumes são reflexões do Emmanuel acerca do Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. Eu considero uma coleção absolutamente fantástica e recomendo você adquiri-la. Comentando o Evangelho de Mateus, mais especificamente o capítulo 5, versículo 44, o Emmanuel, no primeiro volume do Evangelho por Emmanuel, lá no capítulo 102, o título do capítulo é Amando os Inimigos. Então, o Emmanuel vai fazer uma consideração acerca desse capítulo 5, versículo 44 do Evangelho de Mateus. Ele vai nos aconselhar o que devemos fazer em relação à presença do adversário ou do inimigo na nossa vida. Ele diz assim:
Se surgem e atacam, abençoa-os com a justificativa fraterna ou com o pronto-socorro da oração. Olha que interessante. Se o adversário, se o inimigo aparece, perdão, aparece e te ataca, abençoa com justificativa fraterna, ou seja, procura entender por que a criatura está fazendo aquilo. Ou mergulha na oração. Oração para te fortalecer, oração para frear um pouco o ataque do inimigo. Entretanto, aí ele já coloca uma conjunção adversativa. Pensa, acima de tudo, na condição lastimável que se colocam e compadece-te em silêncio. E aí eu me lembro por que é que Jesus ficou calado diante de Pilatos, quando Pilatos disse, tu és rei. Perguntou para ele se ele era rei. Porque ele percebia a condição lastimável que o pobre do Pilatos estava. E compadeceu-se de Pilatos. Aliás, ele já sabia o que o Pilatos ia fazer no final da história, que foi suicidar-se. Não obstante as admoestações e os carinhosos conselhos de Cláudia, de sua esposa. Aí o Emmanuel, nesse comentário do Evangelho de Mateus, ele diz assim, observa os inimigos do bem e os agressores da renovação, e eles percebendo a sombra, condoer-te-ás de todos eles. Olha que interessante. Observa os inimigos do bem e os agressores da renovação. E aí a gente lembra lá da recomendação de Jesus. Vigiai e orai, orai e vigiai. Faze isso e sempre que te pretendam agrilhoar ao desequilíbrio, a compaixão te libertará. Ou seja, a criatura vem para te destruir, para te criar problema. Mas você consegue ter caridade para com ela, piedade, compaixão. Se essa compaixão está no fundo do teu coração, se é algo sincero, com absoluta certeza você vai gerar um antídoto e a criatura vai parar. Então, se entendimento, compreensão e boa vontade são elementos essenciais nesta questão de amar os inimigos, nós vamos ter que incluir agora a compaixão. E o que era uma trilogia vai virar um quarteto mágico, com a qual a gente vai enfrentar as adversidades e inimizades que nos visitem. Entendimento, compreensão, boa vontade e compaixão. Quarteto mágico, uma receita. Ora, se estamos a falar de receita, vamos então falar da aplicação prática de todos esses elementos que a gente conversou até agora. E aí nós podemos ir ao capítulo 11 da obra Monte Acima, uma obra mediúnica, novamente Emmanuel e Chico Xavier. Qual é o título do capítulo 11? Amor aos inimigos. O Emmanuel começa dizendo, efetivamente, ser-nos-á possível amar aos nossos adversários, cultivando atitudes diversas, quais sejam. E aí ele vai apresentar um cardápio, um menu. Orar pela felicidade deles, no silêncio do coração, a envolvê-los em vibrações de paz e encorajamento. Olha que interessante. Ora por ele no silêncio do teu coração, né? Aquela recomendação de Jesus para quando a gente for orar. Entra no silêncio do teu quarto, né? Teu quarto é o próprio coração, é o nosso interior.
para envolver a criatura em vibração de paz e encorajamento. E evidentemente que isso é um antídoto, isso é uma vacina contra toda aquela maldade que está ali querendo nos atacar. Emmanuel diz: destacar-lhes as qualidades nobres, quando em conversação com pessoas amigas, ao redor de ocorrências que lhes digam respeito. Quando a gente está numa conversa com amigos que surge o nome de um inimigo, de um desafeto, de um adversário, muitas pessoas carregam na tinta e criticam mais e colocam mais lenha na fogueira. Fazem críticas mais contundentes, né? Se o que se está dizendo da criatura é um, as pessoas vão lá e colocam 2, 3, 4. O Emmanuel está dizendo exatamente o contrário. Quando se estiver falando mal de alguém que é nosso adversário, vamos destacar o outro lado da moeda. Não, mas ele tem uma parte boa, ele tem uma parte nobre, ele faz isso de bom, aquilo. Diz o Emmanuel agora, o que é possível, né, fazer para amar os inimigos. Desembargar, quanto se nos faça possível, de maneira oculta e indireta, os caminhos para as realizações que eles, os nossos adversários, demandem. E o que ele está precisando fazer? Ou seja, não atrapalhe a criatura. Facilita ao máximo que você puder. Não é pelo fato de ser seu inimigo que você vai ter que criar dificuldades naquelas demandas que ele normalmente tem. Auxiliar-lhes os entes queridos, quando estejam à frente de problemas que lhes surjam no cotidiano, de modo a aliviar-lhes as provações. Então o sujeito é teu inimigo, é teu adversário declarado, mas tem lá um parente, tem um ente querido dele que está passando por uma dificuldade. O que é que o Emmanuel está sugerindo? Vai lá e ajuda esse em dificuldade para tirar um pouco do peso da provação do teu adversário. Diz o Emmanuel: induzir companheiros a prestar-lhes apoio nas tarefas úteis a que se empenham. Às vezes, a criatura tem dificuldade de ir ajudar o inimigo. Mas então, mobiliza outras pessoas para ajudá-lo, sem que ele saiba. Interessante que o Emmanuel, nessas recomendações, ele sempre fala, né? No silêncio do coração, maneira oculta, maneira indireta. Ele sempre está orientando no sentido de que nós não temos que fazer a coisa ostensivamente, no sentido de querer aparecer. Olha, você me faz mal, mas eu estou te ajudando. O caminho não é esse. Diz o Emmanuel: mentalizá-los sempre tranquilos e felizes. Desencorajar quaisquer campanhas negativas, tendentes a suscitar-lhes desgostos e prejuízos. Pensar o bem para a criatura. Não é porque é inimigo, adversário, que eu quero que você sofra o pior dos males. Não. E no final o Emmanuel diz: sobretudo, não nos referirmos em tempo algum a essa ou aquela dificuldade que nos hajam causado. Aquela história de buscar no passado, né? Abrir o baú da história para tirar alguma coisa para confrontar a criatura. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu lhe diria que qualquer servidor do Cristo, qualquer servidor de Jesus, dê consciência tranquila. Essa é uma condição essencial. Se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. O que eu quero dizer com isso? Que se nós ficarmos felizes com aquela... Ficamos felizes com aquilo que os nossos amigos fazem por nós, felizes devemos ficar também com a crítica dos nossos adversários. Quando os nossos adversários apontam os nossos erros. Por quê?
Porque esta crítica, esse apontamento, na realidade, é uma forma de nós nos reajustarmos na vida, porque todos somos devedores. Nós vemos aqui exatamente para progredir. E só progrediremos se nos reajustarmos convenientemente em relação ao nosso pretérito de imperfeições, de equívocos cometidos, aproveitando sempre a reencarnação como uma oportunidade, como uma bênção divina em nossa vida de espírito mortal. Agradecendo o carinho da atenção, esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço. Meu amigo, minha amiga,